Amados internautas, meus líderes, bem-vindos a mais uma edição da nossa série Minuto de Saber. Hoje nós vamos falar sobre liderança e conhecimento. Atentem, liderança e conhecimento, e não o contrário, porque a nossa pretensão é analisar o conhecimento enquanto um instrumento da liderança, isto é, de que forma é que o conhecimento pode ser uma variável manipulável para o exercício da atividade de liderança. Conquanto constitui como nossa pretensão neste diálogo transmitir um conhecimento, uma ideia, um pensamento, uma ideologia, uma identidade, por assim dizer, para que nós possamos compreender os diversos níveis e estágios de evolução do conhecimento enquanto um instrumento de liderança. É um modelo, uma metodologia de conversa direta, simples, fluida e também bastante intuitiva, em que, sem seguir um rigor metodológico, nós fazemos-lo por via daquilo que é a intuição ou aquilo que é o despertar do sexto sentido. E assim nós pretendemos contribuir para uma edificação contínua de nós para vós e vice-versa, isto é, permitir com que haja um crescimento escalonado de grupo, para que o espírito que opera entre nós possa se consolidar. É assim que a liderança ela só se torna efetiva quando ela é trabalhada primeiro a nível individual, ciente que as pessoas, isto é, suas motivações, o seu empenho, a sua dedicação, a sua inspiração, é um reflexo também da transformação e do desenvolvimento e do crescimento pessoal, profissional e coletivo, do líder para o grupo. Pois a mudança ela começa a se operar a nível interior para que se reflita no nível exterior. Então, os principais objetivos da sessão do Minuto de Saber de hoje são 4. O primeiro é conhecer quais são os 3 principais níveis de conhecimento, à luz desta lição que versa sobre liderança e conhecimento. O segundo objetivo é compreendermos para cada um desses níveis de conhecimento quais são as suas respectivas fontes de alimentação, as fontes pelas quais esses níveis de conhecimento buscam o seu entendimento, por assim dizer, ou a sua compreensão, ou a sua materialização. Quais são as fontes, de onde é que elas bebem, onde é que elas se aleitam para ir buscar este nível de conhecimento, por assim dizer. O terceiro objetivo é nós compreendermos quais são as limitações do conhecimento científico no que concerne ao início de uma jornada de liderança. Qual é a assíntota vertical, por assim dizer, qual é a limitação superior que o conhecimento tem, a partir do qual há uma fronteira sobre os níveis de conhecimento a partir do qual se inicia o trabalho, o exercício da liderança. É aqui também que se distingue muito o papel entre o líder e o chefe. E o quarto objetivo desta lição é também nós conhecermos um novo instrumento, ou melhor, o conhecimento como um instrumento da liderança. De que forma é que este conhecimento, estamos a falar dos níveis de conhecimento, de que forma é que o conhecimento, enquanto um instrumento da liderança, pode ser materializável e relevante para que a liderança seja cada vez mais efetiva, eficaz e também que a liderança seja uma liderança libertadora, por assim dizer. Pois somente assim, dessa forma, é que este conhecimento vai ser um instrumento da liderança, e essa liderança vai também ser, por sua vez, não obstante o conhecimento ser instrumento da liderança, também a liderança depois, por sua vez, passa a ser um instrumento da mudança, da transformação e do progresso, do bem-estar, por assim dizer. Por último, qual é a importância e a relevância da liderança enquanto uma via para que se possa promover uma harmonia, paz, estabilidade, bem-estar, bem como aquilo que se pretende que é um crescimento harmonioso desta nossa humanidade. Então é sobre isso que nós vamos tratar de seguida, agora com maior profundidade. Então vamos começar mesmo pelos níveis de conhecimento. Existem genericamente 3 principais níveis de conhecimento de forma hierárquica.
O primeiro nível de conhecimento é o conhecimento científico que obtém-se na base da escolarização, isto é, dos programas que são desenhados para que haja uma instrução na forma de transmissão do conhecimento moral, do conhecimento civil, que permite, por um lado, as pessoas poderem ter uma convivência harmoniosa e também em respeito às principais regras de convívio interpessoal. Este é um conhecimento que é obtido na base dos programas que são desenhados para a escolarização das pessoas, dos indivíduos, enquanto que padronizar as pessoas para que haja um comportamento harmonioso e padronizado nas relações interpessoais dentro de uma comunidade, família, sociedade, por aí em diante. Então, este é o primeiro nível de conhecimento. O conhecimento científico habilita-nos a ter um entendimento do mundo, dos fenômenos e de tudo que ocorre à nossa volta. Nós podemos, assim, compreender e interpretar tudo que ocorre à nossa volta. Somente é isto que nos satisfaz, o que nos permite obter enquanto o primeiro nível de conhecimento. O segundo nível de conhecimento é o autoconhecimento. O autoconhecimento é o conhecimento de si próprio. Este conhecimento de si próprio é obtido na base da educação, isto é, a educação que é o conhecimento a partir de dentro para fora, que é conhecer a si próprio, é conhecer os seus fundamentos. Por fundamentos queremos dizer nós podermos daqui extrair qual é o nosso código genético, qual é o nosso DNA, e lá no nosso DNA, nosso código genético, que está lá escondido, qual é a nossa habilidade por um lado, e também por outro lado quais são os dons que nós temos, que a partir destes então vão passar a ser uma fonte de satisfação de um propósito pelo qual nós fazemos-nos presente aqui nesta passagem curta na Terra. O terceiro nível de conhecimento é a sabedoria, e a sabedoria é um entendimento que vem do alto. É na base deste nível de entendimento, que é a sabedoria, que nós podemos então obter as revelações divinas, isto é, obter os mistérios que se mostram ocultos para o conhecimento na vida e no seio do homem. Então, esses são os três principais níveis de conhecimento. Quanto às fontes de conhecimento, eu passo um pouco a redundância. Para o primeiro nível de conhecimento, dissemos que é o conhecimento científico, a fonte de sustento do conhecimento científico são as escolas, são os centros de formação, são as academias, são as universidades, por assim dizer. E também é na base desses diferentes estágios onde a pessoa obtém uma instrução que lhe leva a obter um conhecimento científico. Então, o segundo nível do conhecimento, que é o autoconhecimento, que é o conhecimento de si próprio, a fonte de sustento do autoconhecimento é o conhecimento de si próprio. Aqui já é o caso da educação, não é a escolarização, porque neste estágio nós aprendemos de dentro para fora, aprendemos de nós próprios, mergulhando em nós próprios, nós enquanto sendo um cano de cabo curto, que pretendemos mergulhar no nosso interior, que é um poço de profundidade extrema, é um poço profundo, é um poço, por assim dizer, abismal, é mergulhar num desconhecimento, é muitas das vezes fechar os olhos para ver. Então é a partir deste autoconhecimento em que nós passamos a partir desta fonte, que é a educação, que é o conhecimento de dentro para fora, que é muitas das vezes ficar calado para podermos aprender mais de nós e compreender mais e melhor de nós próprios, enquanto um reflexo da forma como nós vamos aplicar esse conhecimento nas nossas relações interpessoais. Terceiro nível de conhecimento, que é a sabedoria. A fonte de sustento da sabedoria, como nós dizíamos, é o alto, porque nós entendemos que a sabedoria é um tesouro, e sendo um tesouro que é o ativo mais importante, mais relevante, é aquele ativo que não perde valor, é aquele ativo que não é alienado, é aquele ativo que não nos é enganado, é aquele ativo que só capitaliza com o andar do tempo. Então, a fonte de sustento da sabedoria é o alto, pois é do alto que vem todo tipo de revelação espiritual, aquilo que sejam os mistérios que são ocultos na vida do homem, da sociedade
bem como no mundo em geral. Pois é assim que nós sabemos que enquanto a ciência tenta explicar como é que o mundo foi criado, nós sabemos somente a teologia ela é que explica o porquê é que todas as coisas foram criadas. Em terceiro plano, vamos falar sobre a limitação do conhecimento científico. É que se a pessoa para só no nível de conhecimento, estes níveis de conhecimento são gradativos. Então, quando a pessoa obtém o primeiro nível de conhecimento, que é o conhecimento do mundo por via da escolarização, isso não te habilita a ser um líder, pois isso te habilita somente a ter o entendimento dos fenômenos, pois tu ainda não passaste para um nível em que entendes a ti próprio, para depois poderes compreender os outros. Então é assim que uma pessoa que tem conhecimento científico nunca pode ser um líder, mas pode ser um chefe, pois ele tem uma grande limitação, que é não conseguir se abstrair e indo para além daquele entendimento sobre os fenômenos que ocorrem à sua volta. Então, essa que é a grande limitação superior, é a cintura vertical que faz com que as pessoas nunca cheguem a ser um líder, mas param, limitem-se a ser um chefe, porque baseiam somente no entendimento sobre os fenômenos que ocorrem à sua volta, na base somente da escolarização. E por fim, então, o conhecimento enquanto um novo instrumento de liderança sugere-nos que, para nós sermos líderes, temos que primeiro libertar a nós próprios. E o libertar a nós próprios incorre aí para o segundo nível do conhecimento, que é o autoconhecimento. E não ficar por aí, porque o autoconhecimento é o deserto, é o descobrimento, é quando nós nos isolamos. E nesse isolamento são oportunidades primordiais para nós podermos nos anular a nós próprios, para nós podermos reconhecer que o conhecimento em si é uma ignorância. Então, quando nós temos a humildade de reconhecer que o conhecimento científico por si é uma ignorância, aí então o Senhor começa a atuar, começa a agir. É quando então nós obtemos essa instrução por via desta nova missão que adquirimos, para que possamos estar habilitados a poder exercer uma liderança. Liderança enquanto uma condução do povo de Deus para que eles possam alcançar os seus destinos. Então aqui já estamos a falar do terceiro nível de conhecimento, que é a sabedoria, que nos habilita a podermos exercer a liderança espiritual. Conquanto neste nível nós já estamos aptos de uma forma contínua a diagnosticar o estado espiritual das pessoas, dos ambientes, das circunstâncias, para que possamos também fazer-nos vazios espiritualmente, aprendamos mais a ouvir, a suportar as outras pessoas, a suportar a todos nós, sendo que todos nós devemos nos ajustar. Então, neste nível de liderança, nós aprendemos a aprender. O que é aprender a aprender? É a humildade de estar apto a aprender todos os dias de tudo, dos erros de todas as pessoas, todas as circunstâncias, e ser grato por tudo. Porque todas as adversidades têm sempre um ensinamento por detrás. Nós nunca vamos passar para um nível acima se nós não conseguirmos aprender a aprender. O que é aprender a aprender? É olhar para as coisas sem julgar. É olhar para os fenômenos para obter um conhecimento profundo. E isso implica aprender a apreciar todas as coisas, quer sejam as coisas que o homem pode julgar como sendo coisas boas, como sendo coisas más. Por detrás disso há um grande ensinamento, neste caso há uma grande sabedoria que nós devemos obter para podermos passar para um nível acima. E aí estarmos aptos a podermos ser mestres de nós próprios. Quando somos mestres de nós próprios, aí também estaremos aptos a ser mestres dos outros, isto é, a podermos também libertar as outras pessoas. Espero que tenham gostado, deixem ficar os vossos comentários, vosso like, sigam esta página, partilhem com os vossos conhecidos, com a vossa rede de contactos. Este material está depositado em nossos arquivos digitais, designadamente na nossa página Facebook, Antônio Centras Oficial, no nosso canal YouTube, Antônio Centras LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.